Mas o que me levou a fazer letras foi a poesia mesmo. Foi a poesia, eu gostava de compor. No terceiro ano eu li um poema do Drummond, que na hora eu achei ruim. Eu disse, isso aqui é óbvio, é muito fácil. Eu lembro de mostrar pro meu amigo, mas isso aqui que qualquer um escreve. Ele, cara, isso aí tá bem escrito, eu acho que isso tá com má inveja. E eu olhei e disse, eu acho que eu tô com má inveja, porque ele conseguiu traduzir uma coisa que tava aqui, mas ninguém conseguia dizer de alguma forma. E eu comecei a ler muito Drummond. Eu ia pra Saraiva e comprava livro, alguma poesia, não sei o que, comprava vários livros, ficava lendo Drummond. E aí, quando chegou no cursinho, meu professor de literatura era fantástico. E eu gostava de ler aquele eu voltando no ônibus lendo poesia, mais do que romance e poesia. E aí eu quero trabalhar com isso, quero falar de poesia, quero contar história, quero ficar analisando o personagem, por que ele fez isso, o que ele pensa. Interessante, porque tem muita associação com a música isso, né? Tem. E com a psico. É uma das minhas grandes militâncias, assim. Eu acho que um romance, né, ele aprimora o psicológico da gente muito mais que um livro de autoajuda. Muito mais. É uma das coisas que eu mais tento desenvolver, assim, nas coisas que eu converso. Acho que nada mais interessante do que ler uma história de um outro personagem, com uma outra mentalidade, com uma outra experiência de vida, com pensamentos que não condizem necessariamente com o teu, do que ler, às vezes, um livro com aquele monte de coisa que tá meio que reforçando o que tu já mais ou menos pensa, mais ou menos sabe, que já é mais ou menos bordões, assim, de imperativos. Aqueles clichês, assim. Alguns imperativos sociais, assim, e tal, que às vezes acaba muito mais reforçando o teu próprio ego, assim, do que propriamente te colocando em, opa, tem uma forma diferente de lidar com isso, existem representações diferentes pra gente abordar determinado assunto, assim, né? Então, eu acredito que música, literatura e a psicologia, né, elas acabam indo convergindo de alguma forma, assim. Uma vai pra outra, assim. E aí, nessa um pouco de cansaço, assim, com sala de aula, da mesma aula num dia, mesma aula no outro, a gente brincava, assim, entre os professores. Ó, você que é aluno, você já pode desconfiar em seu professor. Porque no primeiro dia que tu usava a matéria, tu tava meio assim, opa, primeira vez. Aí já na próxima turma, tu achava muito legal. Na 8ª vez que tu dava a mesma aula, tu falava aquela mesma piada, o aluno ria, tu não tinha nem mais vontade de rir, assim. Porque era uma coisa meio estruturada demais, assim. E aí, em 2013, ali, eu entrei na psicologia. Eu fui fazer a prova pelo curso que eu era professor. Ah, Guilherme, faz a prova. E para comentar a prova de literatura da PUC, como é que foi? E aí eu me inscrevi em psicologia, assim, como quem não quer nada. Fiz a prova de literatura, fiz a de matemática, de história. Algumas ali, confesso, eu chutei tudo na mesma, né? Física, química, que eu nem me lembrava mais. E acabei passando em psicologia. Assim, e fiquei com aquela... Opa! E aí, quando eu fui lá, comentei na rádio, lá de Porto Alegre, na época. E aí, quando eu cheguei em casa, eu disse pro meu pai e minha mãe, já morava longe deles, mas fui lá na casa deles e disse... Olha só, eu fui fazer uma prova lá de brincadeira, assim, e tal, e acabei passando em psicologia. E aí a minha mãe e meu pai me olharam assim, o que tu quer dizer com isso? Eu tenho uma vontade de fazer, né? E eles assim, então faz. Mas eu não vou ter dinheiro para bancar uma PUC, né? R$2.000 por mês, eu já morava sozinho, já pagava apartamento. A gente ajuda. Vai que a gente ajuda. Que legal. E comecei a fazer meio que por diversão. Sim. Né? Mas à medida que as coisas foram diminuindo no âmbito da escola, assim, menos períodos, eu dei um gás na psicologia, fiz meus estágios, acelerei tudo que eu pude acelerar ali na pandemia e me formei em final de 2022. Completei agora em dezembro 2 anos de psicologia com, né, o conselho, mas acredito que por tempo de sala de aula, de estudos, já são bastante. Eu imagino.